números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Sua habilidade e sua categoria se tornaram quase lenda na cidade de Morrinhos. Camisa 10 nato, Deobaldo Pereira fez história com a camisa do América de Morrinhos na década de 80. Tinha como especialidade as cobranças de falta, graças a seu empenho nos treinamentos com auxílio de um pneu de Fusca. Se inspirou em Pelé e em Loló, craque do América. Deobaldo lembra de subir no muro do estádio para apreciar Loló e Serafim em campo. Morrinhos ficou pequena para a habilidade do jogador, mas o medo de ir para a capital impediu que ele seguisse para Goiânia. Sua avó dizia que era perigoso que o matassem por lá. Foi para Uberlândia, mas ficou pouco tempo longe de sua cidade. Após pendurar as chuteiras, Deobaldo se dedicou ao futebol amador. Foi árbitro e ainda ajudou na formação das ligas da cidade. Além da categoria na bola, ele ainda manda bem na voz e no violão. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás, nesta edição, vem à cidade de Morrinhos para conhecer a história de Deobaldo Pereira, um dos grandes jogadores da história do futebol morrinhense. Por Deobaldo Pereira. Quem foi Deobaldo? Deobaldo foi um atleta que começou iniciando no Comercial de Morrinhos. Depois, aos 17 anos, fui para o América de Morrinhos também. Joguei 17 anos seguidos. E depois eu cheguei a ser contratado pelo Uberlândia Esporte. Fiquei lá durante 1 ano. Voltei para a União Tijucana de Ituiutaba, fiquei 6 meses. Aí depois voltei para a cidade aqui de Morrinhos. E onde que era essas peladinhas que o senhor jogava com a meninada? Onde que, porque hoje a gente vê aqui a cidade de Morrinhos, a cidade já está bem desenvolvida. Mas como que era? Onde que era o futebol de vocês? Nós brincava, tinha uma rua que era boiadeira, que se chamava na época. Nós brincávamos nessa rua, porque ela era larga. Ali perto hoje o centro, o postinho
de saúde lá do setor São Francisco de Assis. Então, como era largo, nós pôs um pedaço de rolo de um lado, fazia o gol, e eu jogava, o goleiro, contra o resto da garotada que tinha. Tinha vezes que era 7, 8, 10. 10 contra o senhor e o goleiro? Contra eu e o goleiro. E o senhor ganhava? Conta outra. Ganhava de 25 a 15. 25 a 15? Cada bola que eu pegava, eu ia lá, marcava um gol. E eles vinham ver tabelar comigo só, e o goleiro meu pegava um gol. Pegava uma bola e ele jogava pra mim, eu saía driblando todo mundo. Se eu der uma bola que o goleiro pegasse, a vitória tá garantida. É um gol a mais. Se o goleiro pegasse 20 bolas, eram 20 gols a mais que eu ganhava. E desde o princípio o senhor manifestava esse desejo de ser jogador de futebol? Era um sonho? Como é que foi assim, iniciar esse sonho? Porque a gente sabe que antigamente jogador de futebol não tinha o status que tem hoje. Era muito mais complicado querer ser jogador de futebol. Era muito difícil, mas eu sempre vi o jogo do Santos. Eu era fã número 1 do Pelé. Então eu inspirava meu futebol no jogo do Pelé. Ele ensinava a gente a jogar bola, que sempre o atleta tinha que ficar no meio da bola e o atleta. Então eu fazia isso, eu driblava as meninadas todas. E não tinha jeito, não. E meu sonho era ser um atleta profissional. Seu Deobaldo, e quando o senhor era criança, o senhor lembra assim, de jogos, por exemplo, do América, aqui em Morrinhos? O senhor chegava a acompanhar o time assim no estádio? O senhor se recorda desse momento ou não? Não, todo domingo eu estava no estádio. Naquela época eles eram tão ruins que não deixavam as crianças entrar de graça, não. Mas eu subia no muro por detrás do estádio. Como eu era ágil para subir em árvore, em qualquer coisa, eu subia e ficava de lá assistindo o jogo. Eu vi o jogo do América todinho. O goleiro era Bola 7, zagueiro João Serafim, Romeu, era o Jaú na lateral esquerda, Piolín na esquerda, na direita. Era o meio de campo, era Jaime Preto, que é já falecido, o Rosquinha, o Loló, era o Glostória na ponta direita, Riachuelo centroavante e Nedino na ponta esquerda. Era um fabuloso time. E todo domingo eu estava lá participando. E desse time que o senhor citou aí, tinha alguém que inspirava o senhor? Porque o senhor disse que se inspirava no Pelé também, que jogava, e é uma bela inspiração, né, seu Deobaldo, inspirar no Pelé. Nossa. Mas desse time aqui de Morrinhos, assim, quem que era aquele jogador que o senhor chamava atenção, que o senhor imaginava assim, nossa, um dia eu quero estar jogando com ele, ou jogando no lugar dele? Uai, na época tinha um craque, que era o famoso Loló. Era o meio esquerdo do América, canhoto. Ele fazia tudo a bola e mais um pouco. Ele batia pênalti de chaleira e matava o goleiro. Então ele pegava a bola e punha ela onde ele queria. A bola vinha fritando, ele acalmava ela assim, parece que chegava a pregar nele. E depois, futuramente, que veio a jogar junto comigo, o Gilberto, filho dele, que puxou o futebol dele, um craque absoluto. Eu tive o prazer de jogar com ele, só que comigo, de mim, ele não ganhava. Eu era superior a ele. O meu sogro, que é o seu Benedito, ele jogou no Comercial. Foi onde eu comecei a jogar meu futebol e inspirei nele. Porque que categoria, ele subia bem, matava no peito, tocava a bola fácil. Então fui aprendendo. Quando eu cheguei aos 12 anos lá treinando com ele, fui titular absoluto, aí nunca mais perdi a posição de meia esquerda. Até ele, que era o 10... eu mudar pro 8. O senhor fez seu sogro mudar de posição pra continuar jogando? Se quisesse jogar, né? Ele foi um bom jogador. Ele tinha que ter sido... A gente tem que citar ele, porque ele foi um dos craques daquela cidade de Morrinhos. E o futebol aqui na região? Porque a gente sabe que tem algumas cidades próximas aqui que também... E que normalmente existe a rivalidade no interior, por exemplo, de Morrinhos com Pontalina, com Goiatuba... Piracanjuba, como que era essa rivalidade com as cidades vizinhas aqui? O pessoal vinha aqui, era dureza pra ganhar um jogo aqui? Sempre foi. Aqui parece que os times da redondeza aqui, parece que tu tem raiva dos times daqui. É uma guerra. Vai jogar com o time de Pontalina, é uma guerra, que é briga. Vai em Goiatuba também, quando o América jogava com Goiatuba. Era briga, torcedor, jogador dentro de campo, um querendo morder um do outro, igual aquele da Copa do Mundo. Buriti, chega lá a torcida lá, com um cara revólver assim na torcida.
Mas só que tinha uns torcedor grande aqui do América aqui, punha revólver na cintura também ia, não tinha esse negócio não. Caldas Novas também, tinha rivalidade. No geral, todo lugar aqui no interior aqui, não gosta dos times daqui do Independente, de Morrinhos. O Independente, todo lugar que vai, você quer pegar esse. Então, rivalidade, isso é bom pro futebol, porque rivalidade é bom, que dá um futebol mais bonito, assim, mais com garra. Bom, seu Deobaldo, a gente vai encerrando esse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente quer saber como é que foi sua primeira oportunidade no profissional. Combinado? Combinado. Tá, então. Deobaldo Pereira é o nosso personagem nesta edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Rafael Bessa, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo. E o Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 40. No dia 17 de maio de 1942, era inaugurado, em Anápolis, o estádio Manuel Demóstenes Barbo de Siqueira. Os números obtidos pelo Futebol de Goiás e suas histórias registram 129 jogos no local, com 431 gols marcados. Década de 90. No dia 17 de maio de 1994, nascia em Rio Som, no Tocantins, Jarlan Pinheiro da Silva. Formado nas categorias de base do Goiás, o atacante Jarlan tem ganhado oportunidades no elenco profissional e participou do título estadual de 2015. Década de 2000. No dia 17 de maio de 2009, o Goiás entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro e arrancou um empate com o Santos por 3-3 em plena Vila Belmiro. Os gols esmeraldinos foram anotados por Yarley, Ramalho e ainda Rafael Tolói. O Goiás de Hélio dos Anjos esteve em campo com Arley, Gomes, Rafael Tolói e Hernando, Fábio Bahia, depois Felipe Menezes, Ramalho, Amaral, Júlio César, Zé Carlos, depois Everton, Felipe, depois Jael e Yarley. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias aqui pela sua Rádio 730. Lembrando que o Futebol de Goiás já está na internet, www.futeboldegoias.com.br. Lá você pode acompanhar essa entrevista, todas as outras que nós já realizamos ao longo da história e também ter acesso a fichas técnicas, a fotos, a vídeos, a áudios. Tudo isso no futeboldegoias.com.br. Seu Deobaldo, o senhor disse que teve esse sucesso já ainda bem garoto no comercial, foi pro Independente, jogou lá também, mas aí chegou a hora de vestir as cores do América de Morrinhos, clube tradicional da cidade. Como que foi a sua chegada no América? Minha chegada no América foi os diretores começaram a me assistir nos treinamentos, no comercial, nos jogos. Aí via minha desenvoltura como menino. Aqueles becão doidos vinham me pegar para me machucar e não conseguia. Eu mandava na caneta, pegava do outro lado, dar chapéu, porque como eu gostava de dar chapéu. Aí eu pegava a bola, fazia muitas jogadas bonitas, como eu fui muito bom, modéstia à parte, em lançamento. Eu jogava tipo Gerson. Eu não era jogador assim veloz, louco, não. Eu era cadenciado. Tudo que eu fazia dava certo. Eu tinha coragem de fazer esse lançamento de 50 metros para o jogador na cara do gol. Então eles viram e pediram se eu podia treinar lá com eles, tudo, que estavam precisando de mim. Aí eu fiquei louco, né? Eu quase não dormi de um dia para o outro. E fui treinar com a América. No primeiro jogo, contra o Araguari lá de Minas. Eu fui considerado pela Rádio Morrinhos aqui
e pela rádio lá de Araguari, o melhor em campo. Marquei 2 gols de falta, e fora um lançamento que eu fiz pro Pelé, que era um garotão, um caboclo morenão, lançamento de 50 metros, como ele era muito veloz, na saída do goleiro, jogou por cima, nós ganhamos o jogo de 3-0, fui considerado o melhor jogador em campo. E daí pra frente, só dava eu. Ah, acabou. Vocês podem perguntar ao Alacir Bolão, que foi o presidente na época, ele buscava jogador que falava que é meia esquerda, logo ele mandava embora. Porque o cara não queria ficar na reserva, porque vem de fora. Aí ele falava, não, então você pode ir embora, porque meu 10 é esse aqui. No começo, assim, eu não tinha assim, muito assim, aquela tranquilidade de um atleta assim, experiente e tudo. Porque nos treinos eu acabava com o jogo. Mas tava pra lá, pra cá. No jogo eu ficava meio recebiado, porque os treinadores que vinham pra cá chegavam, você tem sombra ali, você tem sombra. Se você não jogar bola, no intervalo te puxa o tapete. Um menino, 17 anos, novo, não tinha aquela experiência. Aí esse treinador primeiro, Bolão, estava me ameaçando, não gostou dele e mandou embora. Aí veio outro treinador, um tal Geraldo, até tinha um problema no olho. Falaram pra ele que eu matava pau nos treinos, e no jogo não era quase o mesmo. Jogava bem, mas não era o mesmo. Ele chegou, me chamou particular e foi conversar comigo. Eu falei, não, seu Geraldo, eu não jogo no jogo o que eu jogo nos treinos, é porque eles ficam me ameaçando, me tirar. Então a gente fica com medo, então, de jogar o futebol. Ele falou, de hoje em diante, você não vai sair nunca do time. Então você pode jogar seu futebol que você treina, se você quiser. Daí pra lá, meu. Só dava eu, matava os caras. Eu era jogador desse que ficava tocando pra trás, não covarde, não. Eu pegava, pintava e ia embora, e lançava, fazia tabela de 2, 1-2, né? Pá, pá, pá. E quando eu não saía na cara do gol, eu punha o cara no gol, na cara do gol. Então aí subi, cresceu meu futebol. Aí os times, Vila Nova, Goiânia, na época tinha o Nacional de Itumbiara, que era o melhor time que tinha lá, tudo louquinho para me levar. Eu acho que não melhorei de vida no futebol porque eu tinha medo. Minha mãe, minha avó, tinha que negócio falar, meu filho, você não vai para cidade maior não, que lá eles te matam. E aí a gente, novo, sem experiência, não tem uma pessoa para pôr aquilo na cabeça que é mentira, eu não ia de jeito nenhum, mas pedi chance mesmo. Fui no Uberlândia Esporte que um amigo meu me levou na marra. Cheguei lá e matei a pau. Mas esse medo, assim, o que os dirigentes do Atlético, do Goiânia, do Vila, do Goiás, chegavam a te oferecer? Eu chegava e me oferecia, porque aqui eu joguei minha vida inteira, nunca ganhei salário. Sempre foi de graça. E lá eles me ofereciam um bom salário, que naquela época eu quase não ganhava nada, porque a gente começava a trabalhar de novo, né? Um salário que era irrecusável, mesmo assim eu não tive coragem de ir. Eu ia jogar lá no Olímpico, jogar contra o Goiânia, eu era na página do Popular destacado. Eu fiquei muitos anos guardado o jornal, mas as benditas das baratas comeram. Senão eu tinha para mostrar para vocês hoje, eu destacado muitas vezes na primeira página. Porque eu matava a pau, o Olímpico ficava cheinho de gente assim, a bola vinha, eu amortecia, como jogava fácil. Agora, o principal para um atleta hoje em dia, todos que estão me ouvindo, que tem um bom preparo. Porque não adianta saber jogar bola nem nada, sem o preparo o jogador não é nada. Você tinha? Como tinha? Eu treinava todo dia. Com os atletas mesmo do América. Você vê, tinha vez que o Bolão falava assim, o que for lá no DNR chegar aqui primeiro, tem a janta de graça no hotel. E eu ia, ele saía tudo doido na minha frente e eu compassado. Quando eu chegava no estádio, eu já tinha tomado banho. Gols de falta era a sua principal característica? Não, eu tinha, como se diz, eu era especialista nas faltas. Mas eu chutava muito bem também com os 2 pés. E outra coisa, quando eu chutava uma bola por cima do travessão, eu quase morria de vergonha.
Minhas bolas eu saí de lado, ensinando os atacantes de hoje em dia, eles não podem chutar por baixo da bola. Se chutar por baixo da bola, ela sobe. Então eles têm que chutar de cima para baixo, pegando mais ou menos no peito do pé, ela pega na veia e vai à meia altura. Nunca o goleiro pega, porque não dá tempo. Quando a bola pega na veia, a velocidade é 3 vezes mais. E muita gente não sabe disso. Para bater falta, tem que bater do lado do bico da bola. Porque ali a parte mais pesada da bola, ela pega o efeito para você fazer a curva desejada. Você tem que bater mais procurando. Se você vai bater, o goleiro protege o canto direito dele. Se vai bater a falta, você tem que bater. Não for bater com muito efeito, você tem que bater no quarto homem contando da esquerda para a direita. Se for menos efeito, você tem que bater no terceiro homem. Ou se você não quiser bater no canto da esquerda, direito do goleiro, quiser na esquerda, você esconde e bate meio por fora, batendo curva. Ele pensa que a bola vai sair fora e não vai. Ela faz a curva e entra no ângulo. Hoje é porque eu estou com a castelar tudo desgastada, não dou conta de mostrar, senão eu ia montar um lugar num campo, ensinar quem quisesse aprender, bater falta. Mas para ficar bom assim, o senhor treinou bastante. Como é que era esse treinamento? Você estava contando aqui pra gente. Tinha um pneu que o senhor colocava no ângulo? Eu pegava um pneu de Fusca, que é menor, e amarrava no ângulo do gol. E eu tinha uma barreira, eu mandei fazer uma barreira mais ou menos da largura de 7 homens, com 2 metros de altura, tinha o pescoço, a cabeça em cima. E eu contava só 9 passes. Porque antigamente os goleiros, de medo, contavam só 9 passes, não era 10 passos seguidos, que é 9, 15. Para eu entender, o senhor posicionava a 9 metros da barreira, posicionava a bola e você tinha que colocar a bola dentro do pneu do Fusca? E eu tinha que colocar lá e punha. A cada 10 você acertava umas 2. Cada 10 eu acertava 11. Era muito difícil. Teve uma vez eu jogando pro Independente aqui contra o Anhanguera de Goiânia. Na época o Nelson Gomes, que jogou no América aqui, era o goleiro. Eu bati 5 faltas. Adivinha quantos gols marquei? Não, aí também não, né? Bati 5, marquei 3 gols, uma na trave e outro pegou na trave porque ele tocou nela na mão. E teve algum goleiro assim que o senhor lembra que deu muito trabalho pro senhor, que era difícil demais fazer gol nele de falta? Aqui tinha o espanador. Era um negão, 2 metros de altura, braço quase 2 metros também, e jogava dos intocáveis do time do bolão. Esse eu não conseguia marcar gol nele não. Eu jogava no ângulo, ele ia lá e mandava o mãozão tirar pra fora. E eu xingava ele tudo. Mas como eu danava com ele? O senhor nunca fez um gol nele? Não. Aliás, marquei um gol na decisão Independente Intocáveis. Ele tinha um pé grande demais. Chutaram a bola nele, eu fui pra conferir, né? E ele bateu na bola e segurou. E eu falei, essa coisa tá errada, eu vou ficar por aqui. E ele foi bater a bola no chão pra dar um balão. Ela pegou no pé dele e sobrou pra mim. E eu bati de primeiro, gol. Ganhamos o título com esse gol. O bolão quase matou ele. O futebol de Goiás, nesta edição, conhece um pouco da história de Deobaldo Pereira. No próximo bloco a gente quer mais histórias desse seu duelo contra Vila, Goiânia, Goiás, Atlético, como você destruía as defesas da capital. Combinado? Combinado. Tá aí então, Deobaldo Pereira, falando aqui na 730 em mais uma edição do Futebol de Goiás. Rafael Bessa, Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. O Futebol de Goiás e suas histórias volta já já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em décadas passadas, era comum jogadores famosos irem para outros centros futebolísticos fazerem jogos amistosos pelos clubes locais. E em Goiás, não foi diferente.
O craque Sócrates, por exemplo, vestiu a camisa do Atlético no dia 15 de dezembro de 1979. Ele defendeu o Dragão em um amistoso contra um combinado de jogadores da América do Sul no estádio Serra Dourada. Outro famoso que atuou por um clube goiano foi Roberto Rivelino. No dia 16 de setembro de 1981, ele atuou em um amistoso pelo Vila Nova na vitória por 2-0 sobre o Atlético Mineiro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Nesta edição, conhecendo um pouco mais da história de Deobaldo Pereira, um dos grandes jogadores que passaram pelo futebol morriense, o futebol de Goiás, vindo à cidade de Morrinhos. Seu Deobaldo, tem algum jogo assim mais marcante em sua trajetória com o América? Embora seja sempre assim, o senhor até falou, era time de verão, montava o time, jogava o Campeonato Goiano, depois desmanchava, esperava o campeonato do ano seguinte começar. Tem um jogo marcante para você, um jogo inesquecível? Tem. Nessa volta minha pro América, começou o Campeonato Goiano, nós fomos jogar contra o Vila Nova, e nós ficou 1-1, e foi um gol meu que eu marquei de falta no Bajoso, que era muito grande, um loirão alto. Esse jogo, para mim, eu fui considerado também o melhor homem em campo. Jogamos muita bola esse dia. O América, como estava iniciando o campeonato, e o Vila já estava bastante tempo já preparado, a vitória, a empate, nós aqui no nosso campo, foi uma grande vitória para nós. E jogar contra os times da capital, Deobaldo, dava uma vontade a mais, um gás a mais para os jogadores aqui do América nessa época? Dava sim. Porque a gente tendo aquela intuição também do time da capital gostar da gente, querer levar a gente, né? Como tinha o Traíra que jogava na cidade, o Odini, do Reis. Nós três sempre jogava com vontade mesmo para que um time da capital um dia levasse nós. E nós não tinha medo desse, não. Porque tinha nosso jogador que treinava com nós, quando falava nesse, chegava a tremer. Falei, mas por que tremer? Eles comem igualzinho nós. Eles podem alimentar melhor do que nós, mas eles é macho igual nós. Por isso que eu não tinha medo e jogava bem. O Matinho era considerado o melhor volante do estado de Goiás, matava ele. Ele vinha, eu passava mesmo, não tinha esse negócio. Curiol, o Robertinho, que eram os volantes do Vila, Zé Geraldo do Atlético, Dade, não tinha medo deles, não. E outra coisa, a maioria dos jogadores, os caras param na frente e eles ficam tremendo. Eu não. Dominava, levantava a cabeça, eu tocava a bola, não tinha medo de quem estava na minha frente, não. O jogador não pode ser assim, não. Ele tem que ter autoconfiança. Senão... E qual um volante, assim, o senhor lembra que era um marcador daqueles ferrenhos mesmo, que dava trabalho pro senhor aqui nesses campos goianos, aqui no profissional? Robertinho do Vila. Ele vinha, perdão da palavra, se eu quisesse entrar no banheiro, ele queria entrar junto. Agarrado na camisa. E era o treinador mandou marcar você. E onde você for, eu vou. E nem assim ele dava quando marcar. Mas tinha algum desleal, assim, que era de dar pontapé, machucar, puxar o cabelo, essas coisas? Não, eles me assavam. Porque eu era novo, eles me assavam, pensou que eu tinha medo. Aí que eu implicava com ele, aí eu queria dibrar. Eu não tinha medo, não. Eu era assim, quando eu tentava dibrar, que perdia a bola, eu pregava em cima e tomava de novo. Por isso que eu tinha confiança de dibrar, porque eu não ia deixar pro amigo meu sofrer porque eu perdi a bola, não. Ninguém reclamava de mim que eu pregava em cima. E eu tinha um baita preparo. Eu jogava os 90 minutos e achava que o juiz tinha roubado o tempo. Acabava o jogo, eu falei, mas não é possível. Esse juiz errou o tempo. E tem uma viagem, alguma passagem assim engraçada que o senhor lembra desses jogos, assim, curiosa,
desse folclore que existe no futebol? Tem uma, mas eu acho que eu não posso nem falar. Pode, aqui a gente veio pra contar a história. Uma vez nós fomos jogar com o Jataí, América e Jataí. No sábado, tinha um político aqui, que era o Dr. Silvio Gomes de Mello, fez um churrasco na fazenda Estrela do Norte. Churrasco é pra cidade inteira. E eu fui, o assador, o temperador da carne lá, veio de pôr sal, pôs tártaro na comida, na carne. E eu, como gostava demais de carne, almôndega, comi. E aí, me desandou tudo. E nós saímos 4 horas da manhã de Kombi para Jataí. Você vê o tanto que era difícil. De meia hora, a Kombi tinha que parar para mim. O churrasco saiu caro. Nossa, como saiu. E aí, quando eu cheguei lá, o Bolão foi lá na farmácia lá, nem sei que remédio, comprou um remédio, deu uma parada. Mas eu tava fraquinho. E nós tínhamos ido só com 15 jogadores. Da minha posição não tinha ninguém. O Bolão chegou em mim e falou, se dá conta de jogar? Falou, eu tô fraco, mas vou arriscar. Eu jogo pelo menos um tempo. Aí, tudo bem, vestido, entramos em campo, saiu o jogo, a bola saiu pra nós, eu toquei pra trás, fui pela esquerda, me jogaram a bola, eu olhei e o traíra. Sempre ele fazia assim pra mim e eu lançava, eu corria demais. Lancei, fiz um lançamento de uns 40 metros ou mais. Passou por cima do zagueiro, ele matou no peito, na frente, encheu o balaio. Pensei comigo, eu fiz esse lançamento? Aí o jogador veio abraçar, foi eu. Não, você é doente fazendo isso. Aí em seguida a bola veio, fui matar no peito. Pá, brum, de costas. Fraquinho. Levantei assim, você tá bem? Falei, não, porque eu sou fraco, mas eu tô bem. Aí fiquei ágil. Pra lá e pra cá, eu driblo aqui, driblo pra ali. Da intermediária, deu uma canhotaça na bola, ela pegou no ângulo. 2-0. E não sei se você lembra do Gorila. Gorila era o goleiro do Jataí. O último jogo que ele fez foi lá do Jataí, depois veio pro América. Jogou muitos anos aqui com nós. Depois eu lancei a bola pro Álvaro, o Álvaro marcou o 3º gol. Nós ganhamos o jogo lá de 3-0. Eu, doente, fui o melhor em campo. Acabei com o jogo. Mas essa, dominar a bola no peito e cair de costas, no fim fomos vitoriosos. E depois dessa sua passagem pelo América, e até você falou que morria de medo de sair, que dizia, se sair, se for pra cidade grande, vão te matar lá. Sua avó, sua mãe te falava. Como que te convenceram a ir pra Uberaba jogar no Uberaba Esporte? Uberlândia. Uai, eu tinha um amigo, eu tinha o apelido, nem o nome dele eu não sabia, porque a gente acostumou desde pequeno tratar ele de frangão. Como ele estava lá fazendo parte da diretoria do Uberlândia, eles precisavam de um meio armador, ele falou, lá em Morrinhos tem um meio armador que serve para vocês. Então vai buscar ele. E veio que explicou as coisas, falou, não, minha mãe disse que cidade grande vai me matar lá. Não, você vai morar comigo na minha casa, que isso? Não, lá eu vou cuidar de você. Aí com essa proposta, eu fui. E fiquei lá 1 ano, muito bem, graças a Deus. Jogava contra o Nelinho. Nelinho entrava em mim com esse pernão grosso assim, ó. Saí com facilidade, não tinha medo de nada. Joguei lá no Mineirão. Nós ficou 1-1 com o Cruzeiro. Brincadeira. Mas lá tinha um time bom. Tinha 3 atacantes, que era o meu ponto forte do lançamento, né? Tinha um tal Tatinha, pretinho baixinho, mais ou menos 1,60 m, mas o homem era um raio. Apolônio magrelo, quase 2 metros de altura, centroavante. E Vanderlei no lado esquerdo. E o Zé Pitas, que era o volante, e eu e o Rubens. E a defesa também daquelas pauseiras. Passava não. Eu não me lembro mais o nome do goleiro. Mas o time era muito bom, jogava toque de bola. E nós no contra-ataque, né? Marcando bem e lançava esse cara no contra-ataque. Só que eles não tinham muita tranquilidade na hora de finalizar. A bola estava alta, eles mandavam o pé assim mesmo. Olha, aí não acertando o gol. Você vê, eu não tinha esse negócio de errar gol, não. Sobrava, era caixa.
Porque eu tinha paciência de esperar a bola descer no ponto certo. Porque adianta você chutar com ela alta. Você chuta nela, mas vai fora. Mas se você deixar no tempo certo, se o back vir te tomar, tudo bem. Eu disse, você ia errar mesmo. Mas se deixar no ponto certo e você pegar, não tem pro goleiro. Então por isso que eu superava, eu era melhor do que muitos nesse ponto. Tinha tranquilidade na hora certa. Agora, Deobaldo, você falou que jogava de graça aqui. Aí foi pra lá pra receber. Você ganhou um dinheiro bom? Lá era um salário bom, eu ganhava 2.500 cruzeiro. O que você comprou primeiro? Ah, comprava roupa, né, pra andar bonito. Comprei um lambretão, pra ajudar a minha família também. Esses 2.500 cruzeiro, era mais ou menos uns 5 mil hoje. Mas para quem nunca tinha ganhado nada e corria de graça igual um doido, né? Para mim um salarão. Depois para ir pro União Tijucano. Lá eu ganhei também os mesmos 2.500 cruzeiros. Só que eu fiquei sem beijo, eu estava no meio da segunda divisão. No Uberlândia eu disputava a primeira. Mas por que você trocou o Uberlândia pelo União Tijucano? Eu estava cansado do futebol. A tal concentração. Para mim não era tão ruim não, que eu pegava o violão, né, cantava, animava até os outros jogadores. Mas vai indo, cansa. E no próximo bloco, a gente vai contar sobre o seu trabalho de fortalecimento do futebol aqui em Morrinhos e também sobre a decisão de parar de jogar bola de forma profissional. Combinado? Combinado. Tá aí, Futebol de Goiás e suas histórias, hoje conhecendo um pouco da história de Deobaldo Pereira, Futebol de Goiás vindo até a cidade de Morrinhos, Geliezer. É isso aí, Vinícius Tondolo, e o Futebol de Goiás e suas histórias volta já. Biografia. Os personagens da nossa história. O coronel Francisco Ferraz de Lima foi um dos homens mais atuantes do início do futebol goianiense na década de 40. Ele é um daqueles que podemos chamar como desportista autêntico. Seu maior feito foi ter fundado em 1943 o Vila Nova Futebol Clube, mas não foi o único. Antes, em 1940, ele já havia sido um dos idealizadores do América Futebol Clube, time que não sobreviveu por muito tempo. Na década de 40, mais precisamente em 1948, o coronel Francisco Ferraz de Lima ainda ajudou a fundar o Botafogo Futebol Clube. Inclusive, foi seu primeiro presidente. Passado o período mais atuante, o coronel Francisco Ferraz seguiu sendo torcedor do Vila Nova, sua cria mais famosa. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias aqui na Rádio 730, Futebol de Goiás e suas histórias, que está na internet www.futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás desta edição. Estamos aqui num programa mais alegre do que o habitual, com o Deobaldo Pereira aqui na cidade de Morrinhos. Seu Deobaldo, o senhor disse que quando foi para Ituiutaba já não estava querendo mais jogar futebol, já estava ali na fase final. Como que foi a decisão de pendurar a chuteira, pelo menos no profissional? Porque a gente sabe que depois o senhor foi jogar nos veteranos. Mas depois dos 6 meses que eu tive lá em Ituiutaba, aí caiu aquela descrença assim de mexer com profissionais. Tem certas coisas que você vai fazendo quando é peça de descrença, né? Eu vou pra minha cidade, eu gosto mais daqui da cidade de Morrinhos, então eu tive um tempo fora, falei, não, vou pra lá,
vou voltar pro meu time Independente. Aí voltei e comecei a participar junto com o Independente. Joguei um tempinho no time da AMA, que era o time do Dr. Penido, mas do Dr. João. Ajudei o Ademir a criar o grupo dos arianos, que foi eu e ele que criou. Ele chegou em mim e me convidou. Inclusive, coitado, ele já Deus o tenha em bom lugar. Ele chegou em mim porque eu sempre fui bom assim para manter um grupo, criar um grupo. Parece que eu tenho jeito de conversar com todo mundo e sempre mantenho o grupo com boa disciplina, sem problema nenhum. Aí ele pediu para que eu convidasse o jogador bom, que não fosse indisciplinado, que ele ia criar o grupo lá no Zariano, um campo excelente, um dos melhores daqui, e piscinas com tudo. E eu saí atrás dos jogadores. Hoje, inclusive, eu tentei, acho ruim, porque eles fizeram uma placa lá dos componentes do Zariano e não puseram meu nome. E como eu acho ruim, porque eu fui um dos criadores do grupo e eles não puseram meu nome. Não tem como eu provar, perguntar do Ademir, porque ele já faleceu. Mas mesmo assim, vários amigos lá, eu fiquei jogando lá com eles lá 10 anos de veterano. Quando eu criei lá, eu já tinha começado o campeonato, criar as categorias de Master, campeonato de 40 e 45. Comecei com 4 times, buscando o jogador na casa deles, puxando para a orelha, para levar para o campo. Aí depois tinha que pegar eles do campo para levar para a orelha para casa, porque não queria ir para casa, queria só jogar. Aí o segundo campeonato eu fiz 6 times, 8, já fizemos o campeonato de 12. E aí de lá para cá, isso já tem 22 anos que nós criamos esse aí, e o Sinésio, mas o Zé Maria continua com eles. E a arbitragem também, já participei muito das decisões, como árbitro, como quarto árbitro, como bandeirinha. Então, para mim, eu sou humilde, para mim qualquer coisa me serve. Como é que era ser árbitro? Por que o senhor decidiu ser juiz de futebol e até mostrou um quadro ali com o prêmio de ter sido o melhor árbitro de uma temporada? Como foi virar juiz de futebol? A gente, vários anos, é atleta de ponta do melhor campeonato. Aí quando você não vê que não dá conta, porque eu saí na boa, né? Muitos esperam acabar para depois, não. Fiz igual o Pelé. Pelé saiu na boa e eu também. Poxa, a gente quer participar daquelas coisas mais importantes e tudo. Eu falei, uai, eu sei de regra de futebol. Todo mundo me respeita, eu vou ser árbitro. E toda a vida eu treino, apitava, tal, aquilo outro. E passei a ser árbitro e matar a pau. Eu fui tido... Aqui era o irmão dela, que é o professor divino, era o melhor acima de mim. E aí, com as arbitragens que eu fui fazendo, e ele foi descuidando, quando eu passei. Tudo você quer ser uma coisa, então você tem que trabalhar sobre aquilo. E eu vários anos, fui tido como um dos melhores árbitros. Não tinha ninguém que queria bater no senhor, não, por causa de marcar um pênalti? O pessoal fala, Buriti, Catalão, era sempre um terror danado do torcedor. Não tinha medo, não? Eu não queria tocar nesse assunto. Não queria tocar nesse assunto, mas uma vez jogando Consórcio e Marcelânia, olha pra você ver a mentalidade de certo jogador. Bateu um escanteio, o goleiro saiu o cartão borboleta, e o atacante, a bola, pum, na testa do atacante, que eu vi, eu tava no campo da trave, olhando os lances de frente, né, porque tem juiz que fica por trás. Eu não, ficava por frente, se mandar a mão, tô vendo. E eu olhando direitinho, a bola pegou na testa do outro e foi punk. Um zagueiro que estava no canto do gol, a bola ia entrar no canto, ele não teve alternativa de mandar o pé, deu um tapa na bola, pá, com a mão. E eu junto. Eu apitei pênalti. Quando eu olhei assim, o povo do Marcelo veio tudo em cima de mim. Falei, o que é isso? O que será isso? Mas não foi pênalti. Falei, mas será que eu tô cego? Pensei comigo, não pode. Aqui assim, ó, eu no pau do gol, acabou, pá, deu um tapa. E aí eu fui afastando, falei, calma, afastando. E aí os policiais veio, me protegeu. Aí o Pratos, que Deus o tenha, ele também, era o diretor da liga, chegou e falou assim, Deobaldo, que você apitou pênalti?
Prato, eu apitei pênalti que ele tirou a bola com a mão. Não, você tá certinho, eu vi. Tá certinho. Você não vai dar sua razão pra ninguém, não. Voltar atrás, não. Eu falei, eu morro, mas não volta. Aí não. O árbitro não pode fazer isso. Como o árbitro já fez isso comigo. É pênalti. Ele punha a bola de fora e o jogador meu, mas a bola foi pênalti. Eu falei, gente, por que você está discutindo? Pra mim aqui é pênalti. E bati e marcava o gol. Era isso mesmo. Aí fui lá, conferi, o cara bateu, aí empatou o jogo. Agora, o senhor tá falando aí que foi jogador, foi árbitro. E essa história que o senhor também já foi cantor? Como é que é essa história? Eu toda a vida assim gostei. Acha ruim, não é bom falar? Tem que pedir permissão, né? Pode. Depende, sei lá o que ele vai falar. Não, eu toda vez assim gostei de música, tocar violão. Aprendi sozinho, ninguém me ensinou nada. Tem violão, tem... Essa música ficou 4 meses em primeiro lugar. Nem Zezé de Camargo, Bruno Marrone, esse povo aí não passou nós. Parece que coincidência, né? Tudo, eu sou um dos melhores. Além assim de ser o melhor, foi o melhor jogador aqui da época do senhor, só foi o melhor árbitro quando o senhor apitou, quando cantou também o senhor não deu chance, o senhor foi melhor assim em alguma outra coisa? Na profissão de pedreiro. Pedreiro. Em acabamento, tem que tirar o chapéu pra mim. Seu Deobaldo, então, o violão está na sua mão e para encerrar essa edição do Futebol de Goiás e suas histórias, eu agradeço receber-nos aqui em Morrinhos, na sua casa, também a sua esposa, por abrir as portas da sua casa para que a gente pudesse conhecer um pouco mais da sua história. A gente queria uma palhinha aí para conferir, já que você foi o melhor tocador de violão aqui da região. Para mim é um prazer, minha casa é humilde, mas é um prazer de abrir a porta para vocês entrarem aqui e fazer essa entrevista. Para mim foi uma grande honra conhecer vocês. Vou cantar uma que não tá, que ele não vai passar, que aí depois vocês ouvem duas. Tá? Se quiser saber se ainda existe amor em mim, é só olhar no meus olhos e ver que eles vão dizer que eu só tenho vida nos seus braços. Te amar é muito bom, eu sei. Não pense que esqueci. Você pra mim é tudo, amor. É dona do meu coração. Sem você não sei viver. Volte e vem pra mim agora. Se você voltar pra mim, amor, meus olhos vão brilhar como as estrelas. Ontem notei que chorou, meu coração está sofrido. Se você voltar pra mim, amor, a dor e a saudade vão embora. E sei que nada vai mudar o amor que eu sinto por você. Tento esquecer, mas não consigo as marcas que você deixou. Selaram o nosso amor, sem saber se ainda pensa em mim ou não. Vivo nesta solidão, mas para sempre vou te amar. Você pra mim é tudo, amor. É dona do meu coração. Sem você não sei viver. Volte e vem pra mim agora. Se você voltar pra mim, amor, meus olhos vão brilhar como as estrelas. Ontem notei que chorou, meu coração está sofrido. Se você voltar pra mim, amor, a dor e a saudade vão embora. E sei que nada vai mudar o amor que eu sinto por você.
Meus parabéns, Deobaldo, muito obrigado. Um grande prazer em poder saber que o seu talento não é só dentro do campo, mas também fora dele, tocando violão. Meus parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a vocês todos, tá? Nossa atração deste domingo, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, não dá um show só nos gramados, mas também com as mãos, tocando violão. E com ele a gente encerra mais uma edição. Rafael Bessa, Geliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Para completar, a gente fica com o quadro agora, Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. Em 17 de maio de 2013, a diretoria do Vila Nova apresentou de forma oficial o atacante Frontini para a disputa da Série C. O jogador se tornou referência para o torcedor colorado e marcou pela última vez naquele ano em São Luís do Maranhão. O Vila saiu atrás no marcador e após cruzamento de Bruninho, Frontini empatou o jogo. A emoção do gol é de Newton César. Marcelo Borges, Vila tentou, Vila tá no ataque, domina o Bruninho, cruzamento, Frontini! Frontini! Gol! Frontini é um golão, é um golaço, é do Vila. Pode vibrar, nação colorada, Frontini. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 59 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecendo a audiência de Lorenzo Junqueira, Raíssa Simplício e Ramon Marçal, entre outros. Entre tantos outros que curtem nossa fanpage no Facebook Futebol de Goiás com Y e Z. Mais curiosidades? Acesse futeboldegoiás.com.br e conheça a história do nosso futebol. Um grande abraço e até o próximo final de semana. A confusão é geral. Atenção. Preparou. Correu. E chutou.